Chegou o momento do Senhor falar comigo, falar com você. Eu quero convidar você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, para a gente meditar aqui uns versículos maravilhosos nessa tarde. A gente sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Se a gente ler a passagem que eu irei agora, Deus ele vai falar uma coisa, mas se você ler ela amanhã, o Senhor vai falar outra. Então, vamos ficar com nossos ouvidos atentos nessa tarde para saber o que o Senhor quer falar comigo e falar com você que estão à escuta nessa tarde. Então, abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 em diante. E vou repetir para você que está ligadinho nessa tarde, Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 e diante, que vai falar o atalaia de Israel, que ele vai dizer assim: E sucedeu que ao fim do 7º dia veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e o avisarás da minha parte. Quando eu disse ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas se avisare o ímpio, ele não se converter da sua maldade, da sua piedade e do seu caminho, o ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá a sua justiça, que praticava. Não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não, porque ele não perca, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, sai, vai ali, falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quibá, e caiu sobre o meu rosto. Então entrou em mim um espírito e põe em pé, e falou comigo e disse: então, cerra-te dentro da tua casa, porque o filho do homem, eis que porão corda sobre ti, e te ligarão com ela. Não saíram, pois, ao meio dele, e farei que a tua língua se pegue à tua paladar, e ficará mudo, e não lhe se virá de varão que repreenda, porque a casa rebelde são ela. Mas quando eu falava contigo, abre a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, que ouve, ouça, e quem deixa de ouvir, deixe, porque a casa rebelde são ele. Que palavra maravilhosa! Mas se eu só ler nessa tarde, você não vai compreender. Para você entender um pouquinho essa passagem, você tem que voltar alguns versículos antes. Aqui Ezequiel, ele estava triste. Por quê? Ele falava, mas o povo estava rebelde. A gente vê que ele estava triste no versículo 14 de Ezequiel 3,14. Ele vai dizer: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardo do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Mas por que ele estava triste? Se você ainda voltar no versículo 7, 3 e 7, ele vai dizer: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não me queres dar ouvido a mim, porque toda a casa de Israel é do rosto obstinado, duro de coração.
Eis que finduro o teu rosto contra o seu rosto e forte a tua fronte contra a sua fronte. A gente vê a maldade daquele povo que não queria ouvir Ezequiel falar um pouquinho de um nosso Deus que pode fazer tudo. Então, ele estava triste, mas a gente vai entrar aqui na passagem onde o Senhor ele começou a falar com ele. No versículo 16 você já começa a observar que o versículo 16 ele diz o quê? E sucedeu que ao fim do 7º dia veio a palavra do Senhor a mim dizendo... O Senhor ali estava já falando com Ezequiel. No versículo 17, você já começa a observar o Senhor falando com ele. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás a minha parte. O Senhor estava dizendo a Ezequiel que... tomou ele como a atalaia para falar da parte dele aquilo que o Senhor colocar na boca dele. Mas essa passagem não só é para Ezequiel, é para mim e para você. Muitas das vezes o Senhor tem me tomado você como atalaia, mas a gente fica com medo de falar aquilo que Deus ele manda entregar. Muitas das vezes a gente fica com medo de entregar aquilo que ele quer, mas há um segredo aqui. No versículo 18, ele fala claramente com Ezequiel, ele diz o quê? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você começa a observar que Deus estava dizendo, olha Ezequiel, se eu dizer a você que era para chegar um ímpio, para que ele se arrependa da maldade dele, para que ele se arrependa do pecado dele, e você se calar, e aquela pessoa morreu, o sangue dela, o pecado dela, o sangue dela vai cair sobre você. Eu falando aqui para vocês, veio algo que aconteceu na minha parentela, na minha família. Deus falou com uma determinada pessoa da minha família para ir a um jovem dizer que Jesus amava ele. Ele se calou. Um tempo depois a pessoa acabou tirando a sua vida. Então o sangue daquela pessoa caiu sobre ele e veio o preço. Então é sobre isso. Se o Senhor ele tem te chamado nessa tarde para ser atalaia, seja um atalaia, não seja um covarde. Porque se Deus ele quer te usar, ele vai usar a tua boca para falar que ama alguém, que quer transformar alguém, mas você é um covarde, você é uma covarde com medo da pessoa não ouvir ou da pessoa falar alguma coisa, mas Deus ele se responsabiliza. Eu quando estava estudando, eu anotei algum ponto, ainda nesse versículo 17, o primeiro é: segundo o novo concerto, o fiel ministro de Deus também deve advertir sua congregação a que não viva no pecado, para que não seja excluída do reino de Deus. Então aquele que está na frente ou da igreja ou da congregação, ele deve ensinar que o povo se arrependa do seu pecado, porque a gente sabemos que Jesus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então Jesus ele ama você, mas Jesus ele não admite o teu pecado. Eu separei também alguns versículos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer assim, 6 e 9, não sabe que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Então aquele que anda no pecado, aquele que pratica o pecado não vai entrar no reino de Deus. Eu sei que tem muita pessoa por aí que vai dizer assim, ai irmã, mas eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não gosto de balada, eu não gosto de nada disso, mas eu vou fazer uma pergunta a
você que está ligadinho nessa tarde. Você se confessou diante dos homens? Você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Não vai adiantar você não praticar nada e não aceitar Jesus. A gente compara isso com aquele jovem rico. O jovem rico, ele conhecia o mandamento, ele conhecia tudo, mas o Senhor, ele só disse: então vendes tudo que tu tem e segue-me. Ele quem não, porque ele não quis deixar a sua riqueza para aceitar Cristo. Então a gente deve deixar tudo e também ter Cristo como o nosso suficiente Salvador. Mas também aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer assim, 5:21. Mas eu vou voltar alguns versículos, porque ele vai falar sobre a obra da carne, aquilo que impede de eu, você chegar ao céu, aquilo que impede a minha salvação, a tua salvação. No versículo 19 em diante, em Gálatas 5, 19 em diante, vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, decisões, heresia, inveja, homicida, bebedice, grontonaria, coisa semelhante a essa, acerca da qual vos declaro, como já entre vós disse, que o que comete tal coisa não herdará o reino de Deus. Você começa a observar o que ele está dizendo, o que não vai entrar no reino do céu. Então, quem é que vai chegar ao céu? Os santos, lavados, remidos pelo seu sangue. Para você chegar ao céu, você deve aceitar Jesus como teu suficiente Salvador. Você deve se converter a Ele, você deve se arrepender do seu pecado. Não é à toa que Jesus, Ele pagou o alto preço naquela cruz do Calvário. Então, nessa tarde, eu quero convidar você, você quer ir ao céu, então se converta, se arrependa do seu pecado, porque Jesus, Ele pode perdoar o teu pecado. Jesus, Ele pode perdoar as tuas falhas. Jesus, Ele pode perdoar os teus erros. Ele pode escrever o teu nome no livro da vida. Mas só basta você aceitar Jesus como Salvador. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um ditado: mas quando eu morrer, Jesus coloca a minha alma onde Ele quiser. Mas não é assim não, meu querido. A sua salvação é individual. Eu não vou salvar a sua alma. Você não vai salvar a minha alma. É você que tem que fazer a sua escolha. Se você quer ir ao céu, se você quer ir ao inferno. É você que tem que decidir. Jesus, Ele tem te dado o passaporte para você escolher. A Bíblia, ela é bem clara que diz que existem os dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Um caminho que vai aproximar você dele, mas o caminho que vai levar você à perdição. A gente sabemos que o caminho largo é esse caminho que dá prazer da carne, é o caminho onde você gasta a sua carne, você vive bem, mas o caminho estreito é aquele caminho apertado que muitas das vezes você chora, você grita, mas Jesus está com você. Então faça a sua decisão, para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno. Muitos por aí pensam que o inferno não existe, mas existe sim. Como o céu também existe, mas lembre, a sua salvação é individual. Sua salvação não é ninguém, não é a sua mãe, não é o seu pai. O problema de dia de hoje da juventude, eu como jovem vou falar mais para a juventude. O problema da juventude hoje quer viver como quer, do jeito que quer, mas quer ir para o céu desse jeito, mas não vai. Não vai, ficarão de fora os canhos, feiticeiros, mentirosos, bebedice, esses ficarão de fora. Então faça a sua escolha nesse dia.
Então, nesse dia, faça a sua escolha. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Jesus, você tem que lembrar que Jesus, ele fez a parte dele. Jesus fez a parte dele e foi vir ao mundo. Carregar aquela cruz, sofrer por mim e por você, colocar a coroa de espinho, apanhar. O prego na mão, no pé. Jesus pagou o alto preço, mas a decisão nessa tarde é sua. A decisão é sua. Jesus, muitas das vezes, Jesus, ele chega à criatura e diz, olha, eu te amo, paguei o alto preço por ti, eu quero te mudar, eu quero transformar, quero fazer você uma nova criatura. Mas o ser humano, a primeira coisa que o ser humano diz, não, mas quando eu ficar velhinho, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí eu vou fazer aquela pergunta bem prática, bem simples para você. E se amanhã for muito tarde para você? Se o dia da velhice foi tarde, se for tarde para você, então faça hoje a sua decisão. Jesus, ele está aqui. E usando a minha boca para te dizer que ele pode perdoar o teu pecado. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode fazer você uma nova criatura. Ele pode colocar um nome. Ele pode fazer você alguém diferente nessa tarde. A gente conhece que Satanás, ainda dele ser o pai da mentira, ele chega na vida de alguém, chega no ouvido de alguém e diz, olha fulano, para ti não vai haver jeito. Olha fulano, tu não tem transformação, tu nunca vai sair desse mundo da prostituição, tu nunca vai sair do mundo da bebida. Mas eu quero dizer a você que Satanás é mentiroso, que ele só inventa mentira, mas Jesus não. Jesus, ele chega na vida de um homem, chega na vida da mulher e transforma, porque ele é fiel. Ele transforma lá, ele transforma a casa, ele transforma a vida. E ele quer transformar a sua vida nessa tarde. Ele sabe porque mudou a direção da palavra. Ele quer transformar a sua vida nessa tarde. Pode ser que você olha para você e diz, mas como Jesus vai me transformar? Eu vivo no mundo das drogas faz mais de 20 anos, 15 anos e nunca me libertei. Toda vez que eu tento sair, alguém me leva para o abismo. Mas Jesus nessa tarde, ele é a luz. Ele é a saída. A palavra do Senhor, ela é bem clara, que vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, nessa tarde, eu estou te apresentando alguém que pode transformar a vida de vocês. Eu estou apresentando a você alguém que pode chegar e fazer você diferente. Estou te apresentando um homem que ao terceiro dia ressuscitou. Tem que ter uma música interessante que eu acho linda, que diz que Padre Cícero morreu, mas Jesus está vivo, e começa falando por aí, mas Jesus está vivo. Você morre, mas não ressuscita. A gente vai ressuscitar quando ele voltar, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E esse Jesus nessa tarde quer ressuscitar a tua história, quer ressuscitar a tua casa, ressuscitar a tua família. Mas nessa tarde, para que ele faça isso por você, que ele faça isso pela tua casa, pela tua família, você que tem que fazer a escolha. Você que tem que abrir a porta do teu coração. É você que tem que dizer, Jesus, faz morada aqui, Jesus, me muda. Sabe o que eu acho interessante, meu querido, minha querida, nessa tarde? É que muitas das vezes a gente passa por alguém que está em uma condição em rua e a gente não dá nada. A gente pode até julgar e dizer, mas ele está aí por escolha. Mas você sabia que Jesus não vê isso? Porque
Jesus olha o coração. Muitas das vezes você tá vendo a aparência, mas Jesus, ele vê teu coração. Então, nessa tarde, se Jesus vê o teu coração, ele quer te transformar. Ele quer levantar você, ele quer tirar você desse lamaçal do pecado. Ele quer mudar a tua história, porque muitas das vezes o lamaçal do pecado está tão grande. A gente está num abismo tão grande que a gente não consegue sair. A gente não consegue. Muitas das vezes, por a gente estar ali, a gente quer ter um ombro amigo para dizer, vamos, tu vai sair, e não aparecem. Mas nessa tarde, Jesus, ele é o teu ombro amigo. Jesus, ele pode transformar e fazer você um vaso novo, um vaso transformado. E eu acho lindo que quando Jesus, ele chega para transformar a vida de um homem, para transformar a vida de uma mulher, para transformar a vida de alguém, o nosso Jesus, ainda dele transformar, ele coloca veste nova. Jesus muda o nome. Jesus, ele é tão perfeito que quando alguém olha para mim e para você, a primeira coisa que alguém pode dizer, mas isso é fulano, fulano andava no mundo do crime, fulano andava no mundo da prostituição, fulano que batia na mulher, fulano que vivia naquele lar perturbado, isso é fulano tá diferente, o que é que fulano tem? E é tão lindo quando alguém diz isso e alguém diz, eu sei o que ele tem, é que ele tá servindo ao Deus dos crentes, ele tá brilhando na luz, então seja isso, dê lugar para que Jesus venha fazer a transformação na tua vida, para que Jesus venha fazer você alguém diferente. Abre o teu coração nessa tarde, deixa ele fazer morada. Deixa ele fazer você alguém diferente para que alguém te veja e veja o brilho do Espírito Santo. Mas, irmã, eu não consigo deixar os meus vícios, eu não consigo. Mas nessa tarde, se você der o primeiro passo e deixar Jesus agir, ele age. Tem uma música de criança que eu acho ela interessante, que ela vai falar do homenzinho torto. Creio que muita gente conhece até esse louvor, que ele fala até assim: ave homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, onde homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu acho lindo, porque esse homenzinho torto, ou essa mulher torta, era eu e você. Antes da gente conhecer Jesus, quando a gente andava no mundo, que a gente não tinha o conhecimento que ele transforma, liberta e muda, a gente andava torto. A gente praticava o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Mas quando a gente conhece Jesus e deixa Jesus transformar, que deixa Jesus mudar, Jesus faz o quê? Muda aquilo que é torto. Jesus, ele faz da pessoa diferente. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Eu acho lindo, porque isso não é de mim. Isso não é de você. Isso é o Espírito Santo que faz por mim e por você. Quantas pessoas batiam no peito por aí e diziam, eu não deixo de fazer isso, mas quando conheceu Jesus, Jesus começou a fazer. Era a pessoa? Não, era Jesus. Porque onde Jesus chega, ele faz algo diferente. Aonde Jesus chega, a casa que é torta, a casa que não tem jeito, ele endireita a casa. Aonde Jesus chega, que alguém abre um espaço para que a pessoa, para que ele entre, ele faz as coisas maravilhosas. Em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 21, ele vai dizer o quê? Capítulo 13, versículo 21, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha
voz, abri a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Está um segredo para mim, para você. Jesus, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele, eu cearei com ele e ele comigo. Então, nessa tarde, abre a porta do teu coração. Deixa Jesus fazer morada. Deixa Jesus fazer morada, porque quando Jesus ele visita a porta do nosso coração, quando Jesus nos visita, que ele começa a fazer a morada, eu acho tão lindo, que ele cura a ferida, ele limpa a casa suja e começa a fazer aquela morada e vem, filho, vamos cear junto. Esse é Jesus. Tem outro louvor que é outro louvor que eu acho lindo, que ele vai dizer que é para Jesus passar lá em casa. Então, nessa tarde, eu quero convidar você, ou você convida Jesus para passar aí na sua casa. Pede para Jesus passar com salvação. Pede para Jesus passar com libertação. Pede para Jesus passar com cura. Porque Jesus há poder para fazer isso. Jesus há poder para transformar a vida de alguém nessa tarde. Jesus há poder para mudar o quadro da tua história. Esse Jesus que estou falando não é um Jesus que não anda, que não fala. Não é um Jesus que não ouve, não. Esse Jesus, ele anda, ele fala. Ele te ouve. É esse Jesus que quer te transformar nessa tarde. Nessa tarde pode ter alguém que está vivendo já sem esperança. Pode ter alguém que não está acreditando mais, que alguém pode fazer pela vida dela, procurou tanta saída e não tem encontrado mais. Nessa tarde, meu querido, nessa tarde, minha querida, convida Jesus. Convida Jesus, ele quer transformar a tua vida. Convida Jesus, porque ele quer transformar a tua casa. Aleluia, Jesus, ele quer transformar a vida de alguém que está à escuta. Alguém que está sem esperança. Alguém que tem até pensado na morte, mas nessa tarde, pelo poder de Jesus, ele está dizendo para mim, para você: eu sou a tua esperança. Eu sou a tua saída. Quantas vezes a gente olha situações, a gente olha luta, a gente olha dificuldade e diz: não há esperança. Não há saída. Mas nessa tarde, Jesus, ele tem falado com alguém e tem dito: eu sou a tua saída. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua esperança nessa tarde. Pode ser que você que está aí ligadinho tem dito para Deus: mas Deus, eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais lutar. Eu não aguento mais correr atrás. Mas nessa tarde, Jesus, ele tem dito: eu sou tua força, sou tua esperança, sou teu ombro amigo. Eu que pego de baixo e coloco em cima. Eu dou esperança para aquele que não tem. Então, nessa tarde, abre a porta do teu coração. Deixa de procurar os teus amigos, que não vai dar jeito. Deixa de procurar cinto de macumba, porque não vai dar jeito. A tua esperança sou eu. O teu amigo sou eu quem faça aquilo que tu não pode.
Nessa tarde, eu sou a tua cura. Nessa tarde, eu sou a tua saída. Eu sou o teu ombro amigo. Muitas das vezes a gente prefere encontrar alguém que não vai dar jeito à nossa história. Muitas das vezes eu prefiro encontrar alguém que vai me julgar até pela aparência, mas nessa tarde eu estou te apresentando alguém que quer mudar a tua história. Eu estou te apresentando alguém que quer mudar a tua causa, que quer mudar a tua casa, que quer mudar a tua vida. Então, nessa tarde, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu vou repetir para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Você viu o segredo para você? Ele está dizendo: filho, me entrega o teu problema, me entrega a tua causa e confia em mim que eu vou fazer por você. Não vai confiar em homem, não, confia em mim. Confia em mim. Hoje eu estava lá no hospital, teve uma irmã, não conheço nem a irmã, mas ela me começou a contar um testemunho de um jovem e aquilo começou a me marcar. A irmã, que testemunho foi? Eu vou dizer a vocês. Ela começou a contar que aquele jovem vivia uma enfermidade. Para a medicina não há jeito, não há cura a enfermidade que ele tem. Qual é a enfermidade? A AIDS. Muita gente sabe que não tem cura, tem tratamento. Afastado do caminho do Senhor. Mas ele fez o quê? O médico deu pouco de vida para aquele jovem. Resumindo a história. Mas ele fez, mas antes de eu morrer eu vou fazer algo, entregou a sua vida. Sabe o que aconteceu na vida do jovem? Jesus curou a enfermidade que ele estava. Jesus mudou a vida daquele jovem, deu um casamento ao jovem. E você acha que é diferente na minha vida e na tua vida nessa tarde? Não é. Não é diferente. Jesus, ele chega, ele muda, ele cura. Eu digo assim, quem é que dá algum valor para um jovem que está no mundo do crime? Um jovem que vive aí matando, roubando, se prostituindo. Quem dá alguma coisa por ele? Ninguém dá. Mas Jesus deu. E Jesus muda. Jesus deu e Jesus muda. Jesus visita jovem no mundo do tráfico. Jesus visita jovem no mundo da prostituição. Jesus visita moradores de rua. E Jesus também, ele visita o meu lar e o teu lar nessa tarde. Jesus, nessa tarde, ele pode visitar a tua casa. Jesus, nessa tarde, ele pode visitar você. Eu confesso que a palavra que eu tinha preparada era uma palavra falando sobre o atalaia. Uma palavra que era falando que quando Deus, ele manda, ele se responsabiliza. Mas, quando eu comecei a falar, o Senhor, ele me levou a essa parte que o ministro, os obreiros, os pastores devem pregar, que o povo se arrepende e Deus, ele sabe por que colocou essa mensagem para você e para mim. Que cada dia que passa a gente se arrepende dos nossos erros, que a gente se arrependa, porque Jesus, ele pode perdoar. E eu quero dizer para você que está ligadinho, meu querido e minha querida, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O céu existe, o inferno também, e a gente sabemos que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O que ele puder levar alma para o inferno, ele vai levar. O que ele puder tragar tanto a minha vida, a tua vida, ele vai fazer nessa tarde. Então, aceita ele como teu Salvador. Entrega ele, entrega a tua vida a ele. Não deixa para amanhã, porque amanhã para você pode ser muito tarde. Então, nessa tarde, vamos ouvir um louvor. E esse louvor é para você que está ligadinho na programação Final de Tarde com Cristo. Então, esse louvor